Olá, meus amigos e minhas amigas. Hoje a gente começa falando sobre o lançamento de um dos maiores ataques aéreos russos contra Kiev desde o início da guerra, hein? Foram dezenas de mísseis balísticos e centenas de drones que avançaram em ondas sobre a capital ucraniana numa ação que deixou pelo menos 15 feridos. Segundo as forças ucranianas, 6 desses mísseis foram derrubados e a maior parte dos drones acabou sendo interceptada antes de atingir os alvos. Mesmo assim, foi uma noite bem intensa, com explosões por toda a cidade e sirenes que não deram trégua por mais de 7 horas. Muita gente acabou se refugiando nas estações de metrô, o que já virou uma rotina em tempos de bombardeio pesado. Segundo Zelensky, a noite foi difícil para toda a Ucrânia e ele voltou a pedir mais sanções contra Moscou, como forma de pressionar por um cessar-fogo. Em Kiev, 6 distritos sofreram danos por causa de estilhaços de mísseis e explosivos que escaparam das defesas aéreas. O distrito de Obolon foi um dos mais afetados, com prédios atingidos e pelo menos 5 pessoas feridas, de acordo com autoridades locais, Mas além dos ataques aéreos, hoje, sábado, o Ministério da Defesa da Rússia também informou que suas tropas capturaram os povoados de Stupok, Otradny e Loknia, localizados na região de Donetsk e Sumi da Ucrânia. Esses avanços são apresentados, claro, como forma de pressão no contexto de negociações de paz. E sobre isso, o Dmitry Peskov disse que ainda não foi definido o local para a próxima rodada de conversa entre Rússia e Ucrânia. Já Lavrov afirmou que Moscou pretende entregar a Kiev um rascunho com as condições russas para um possível cessar-fogo, mas isso só deve acontecer depois da conclusão da troca de prisioneiros. Agora, o mais incisivo dos arautos de Moscou voltou a falar, Você já sabe quem é, Então, Dmitry Medvedev fez comentários duros nas redes sociais. Ele acusou políticos da União Europeia de manterem silêncio diante dos ataques em massa com drones lançados pela Ucrânia contra alvos civis em território russo. Mas, segundo ele, esses mesmos líderes estariam agora gritando desesperadamente por causa do que chamam de uso desproporcional da força por parte da Rússia. Ele disse que, após ataques com centenas de drones em solo russo, incluindo Moscou, o Ocidente permaneceu em silêncio, tanto na véspera do dia da vitória quanto nos dias seguintes. Mas agora, diante da resposta russa, começaram a surgir apelos públicos em Paris, Berlim e Londres por uma trégua de 30 dias e até por novas sanções contra Moscou. Nas palavras dele, essas lideranças europeias estariam agora exigindo medidas urgentes e chamando atenção para o que consideram excessos da Rússia. Medvedev, no entanto, pediu que esses países eliminem o que eles chamam de parasitas de bandeira de seus próprios corpos sociais. E encerrou sua mensagem dizendo que, quando não há outra saída, até os enfermeiros recorrem ao fogo para eliminar as fontes de infestações antigas. Mas como o Ministério da Defesa da Rússia já adiantou, na linha de frente as movimentações não param. Imagens geolocalizadas publicadas ontem indicam que as forças russas realmente tomaram o controle de Odradny, que fica ao sudeste de Kurakov, confirmando a declaração do Ministério, Segundo alguns canais ligados a mini-blogs russos, quem teria liderado essa operação teria sido a 36ª Brigada de Fuzileiros Motorizados separada da Rússia, que está vinculada ao 29º Exército de Armas Combinadas do Distrito Militar Oriental. Além disso, houve ataques russos a oeste de Kurakov, em localidades como Konstantinopil, Andrivka, Oleksivka e Bahati. Esses combates se intensificaram nos dias 22 e 23 de maio. Ainda segundo relatos de mini-blogs russos, as forças ucranianas teriam lançado contra-ataques nas proximidades de Bahati e também perto de Odradny. Essas mesmas imagens geolocalizadas divulgadas no dia 23 também mostram que tropas russas avançaram recentemente ao nordeste de Troitsk, que fica ao sudeste da região de Novopavlivka. Mas também do lado ucraniano há relatos de avanço, Segundo imagens analisadas, as forças da Ucrânia conseguiram avançar recentemente na área ao norte de Toretsk, reforçando a presença em posições estratégicas naquela região. Bom, meus amigos, a cada dia a Europa fica mais convencida de que há um abismo cada vez maior entre eles e Washington quando o assunto é a Ucrânia. O general Keith Kellogg, que foi enviado especial de Trump para a Ucrânia, costuma brincar, segundo alguns diplomatas americanos, que Trump realmente prometeu resolver a guerra em 24 horas, só não disse quais 24 horas. E no clima atual, esse tipo de humor sombrio é quase tudo que sobra para os europeus, Isso porque, além de Trump ter recusado aplicar as sanções prometidas à Rússia por ter rejeitado um cessar-fogo de 30 dias,
começaram a surgir indícios de que o governo dele pode sim estar disposto a abandonar a Ucrânia para buscar um novo acordo econômico com Moscou. Na segunda-feira, Trump teve uma ligação de 2 horas com Putin. E, segundo relatos de quem estava presente nas reuniões posteriores, os líderes europeus ficaram entre desanimados e revoltados. Nenhuma sanção foi aplicada. O que Trump teria dito variava. Alguns afirmam que ele relatou que Putin não quer paz, outros que o russo apenas acredita estar vencendo. O presidente da Finlândia, Alexander Stubb, que já jogou golfe com Trump, ainda chegou a demonstrar otimismo um dia antes, achando que o presidente finalmente perderia a paciência com as manobras de Putin. Mas esse otimismo não durou muito, né? Trump afirmou que só as partes envolvidas conhecem os detalhes do conflito e, por isso, são as únicas que podem chegar a um acordo. Ele disse também que, se nada acontecer, ele simplesmente vai se afastar e deixar que a Europa resolva. Mas aqui tem uma contradição, né? Poucos dias antes, o próprio Kellogg falou de um plano de paz com 20 pontos que já teria sido apresentado aos europeus. Isso acaba batendo de frente com a ideia de que só os ucranianos e os russos podem discutir o futuro da guerra. E ainda tem uma pergunta que muita gente em Bruxelas, Berlim e Paris está se fazendo agora. Como se influencia a mente de um presidente americano que diz uma coisa hoje e outra amanhã? Um diplomata americano próximo das negociações chegou a pedir paciência com Trump. Disse que ele tem seus instintos e que, no caso da Ucrânia, está tentando jogar com as táticas que acredita que vão levar Putin ao cessar-fogo, oferecendo recompensas como voltar ao G8, suspender sanções, fazer cúpulas, etc. Só que, segundo esse mesmo diplomata, o objetivo de Putin não é um cessar-fogo. É apagar a identidade nacional da Ucrânia. Ele estaria esticando a corda de forma calculada, mudando os objetivos dia após dia, tentando arrastar todo mundo junto. Marcos Rubio disse essa semana no Senado que o problema todo é que a Rússia quer o que não tem direito e a Ucrânia quer o que não consegue recuperar com força militar. Agora, sobre aquelas sanções prometidas por Trump, por enquanto os europeus estão esperando. A aposta deles está no senador Lindsey Graham, aliado direto de Trump, que apresentou um projeto para taxar países que compram petróleo russo. Mas para isso, sair do papel precisa do sinal verde do presidente, né? E ninguém sabe se esse sinal vai mesmo vir. Enquanto isso, fontes russas destacam que o telefonema entre Putin e Trump foi marcado por um clima pessoal muito amistoso. Putin teria prometido até escrever um memorando com proposta de paz, só que sem prazo, sem cronograma. E para muita gente isso só reforça o receio de que Trump esteja prestes a se afastar de vez do tema. O novo embaixador dos Estados Unidos na OTAN, Matthew Whitaker, falou numa conferência na Estônia que, depois da cúpula da OTAN em junho, os Estados Unidos vão apresentar planos para a retirada de tropas da Europa. Ele garantiu que será de forma ordenada, mas nem todo mundo ficou tranquilo. Afinal, se os europeus não souberem a escala dessa saída antes do outono, como vão planejar os novos objetivos de defesa da aliança? Segundo Stubb, Trump enxerga o mundo como um concerto de grandes potências do século XIX, com zonas de influência e acordos entre gigantes. A missão agora seria convencer Trump de que a Rússia não é mais uma grande potência. Ele lembrou que a economia russa hoje é menor que a da Itália e que militarmente não avançou quase nada no último ano, apesar de juros altíssimos e reservas em queda. No entanto, a condição de maior potência nuclear não foi lembrada por Stubb em sua análise. E temos visto que isso tem peso. Se não fosse assim, não haveria tanta preocupação com o Irã. Isso sem falar na escala de produção de munição e armas que ultrapassa o conjunto da OTAN europeia. Essa consciência da condição da Rússia, sob o ponto de vista militar, seria necessária para qualquer um que quisesse enfrentá-la. A própria estratégia não poderia descartar esse conhecimento. O chanceler polonês Radosław Sikorski, por exemplo, mesmo criticando Moscou, demonstrou a preocupação com a atual condição de superioridade russa frente aos europeus. Ele disse que a Rússia acordou um gigante, que é a Europa, e ainda não teria percebido o custo disso. Ele prevê que, até o fim da década, os gastos dos países da OTAN na Europa vão deixar a Rússia para trás com folga. A chave, segundo ele, é usar melhor esses recursos, aprendendo com a guerra e formando uma força real de dissuasão. Perceberam, gente? Se vão deixar a Rússia para trás no final da década, como está 5 anos antes?
O desafio real agora é saber se a Europa e a Ucrânia, com os Estados Unidos cada vez mais à margem, vão conseguir impor um custo real à Rússia por continuar a guerra, né? A sensação na Europa é de que Trump está decidido a seguir por outro caminho, e muitos líderes já estão lidando com isso. A chefe da diplomacia europeia, Kaja Kallas, resumiu com uma metáfora, né? A confiança é como um vaso. Você pode colar de novo, mas nunca vai ser o mesmo vaso. Bom, gente, mudando de assunto, vamos falar um pouco sobre a treta que está rolando entre o governo dos Estados Unidos e a sua maior e mais conceituada universidade. O que antes era visto como um trunfo, os laços entre Harvard e as instituições chinesas, agora está sendo vista como um grande problema. Trump acusou a universidade de permitir operações de influência ligadas ao Partido Comunista Chinês e, mais, anunciou a revogação da permissão de Harvard para matricular estudantes estrangeiros, alegando que a instituição estaria promovendo anti-C... e mantendo cooperação direta com o governo de Pequim. Harvard reagiu e entrou com uma ação judicial e, por enquanto, conseguiu uma liminar, ou seja, um juiz suspendeu temporariamente a decisão do governo, né? Segundo dados da própria universidade, cerca de 20% dos estudantes estrangeiros em 2024 eram chineses. E como vocês podem imaginar, essa decisão causou alvoroço, não só no meio acadêmico, mas também entre diplomatas e analistas de segurança. Eu mesmo, gente, cheguei a comentar em um de nossos vídeos do canal, lá em fevereiro, sobre a minha impressão a visitar Harvard no início do ano. A presença de orientais realmente é algo que chama atenção. Bom, mas o argumento do governo é que Harvard estaria sendo usada como uma porta de entrada para espionagem, acesso a tecnologias sensíveis e até mesmo para censurar críticas ao regime chinês dentro dos Estados Unidos. Um funcionário da Casa Branca chegou a dizer que Harvard teria fechado os olhos para episódios de assédio direcionado por agentes ligados ao governo chinês dentro do campus. No entanto, Harvard diz que isso é uma punição política, baseada numa percepção ideológica e que a medida fere diretamente a liberdade de expressão protegida pela primeira emenda da Constituição americana. As conexões de Harvard com a China já são antigas, né? Inclui parcerias acadêmicas, centros de pesquisa dedicados ao estudo da China e, claro, doações milionárias. Essas relações trouxeram prestígio internacional e influência global para a universidade. Em nota, a embaixada chinesa em Washington defendeu que esses intercâmbios educacionais são benéficos para ambos os países e que não deveriam ser tratados como ameaças. Mas, meus amigos, tem mais, tá? Harvard foi acusada de oferecer treinamento em saúde pública a membros do Corpo de Produção e Construção de Xinjiang. O XPCC, que está sob sanções dos Estados Unidos desde 2020 por envolvimento em abusos contra a minoria uigur. Segundo o Departamento de Segurança Interna, esses treinamentos continuaram até 2024. Outro ponto sensível envolve Rony Chan, que facilitou uma doação de 350 milhões de dólares para Harvard lá em 2014. Ele é ligado a uma fundação de Hong Kong que, segundo a legislação dos Estados Unidos, deve se registrar como agente estrangeiro. Isso acaba levantando suspeitas sobre influência estrangeira não declarada, né? E não para por aí. O ex-professor Charles Lieber, condenado em 2021 por esconder vínculos com instituições chinesas, voltou recentemente à ativa, agora como professor em tempo integral numa universidade da China. Os episódios mais recentes também mostram tensões no próprio campus. Em abril, durante um evento com o embaixador da China, um estudante chinês expulsou fisicamente uma ativista que protestava. E não foi segurança da universidade que agiu, foi outro estudante. Mas também há acusações de que a universidade tem sido palco de movimentos pró-Palestina, que estimularia o anti-C... Com tudo isso, gente, o Departamento de Educação dos Estados Unidos exigiu que Harvard entregue documentos detalhando seus financiamentos externos depois de apontar falhas e omissões nos relatórios obrigatórios. Segundo Yaqi Wang, pesquisadora de direitos humanos radicada nos Estados Unidos, as preocupações com espionagem e repressão de opositores por parte da China são legítimas sim, mas tentar resolver isso com o banimento de estudantes estrangeiros, inclusive de outros países além da China, seria, nas palavras dela, algo incompreensível e ineficaz. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil a você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.